Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo programa. Meu nome é Matheus Bump, Pedro Sartor, Diego Debastiani. E esse é o Fio Desencapado Cast. Hoje vamos falar de um assunto que sua origem se perde nas noites do tempo. Segundo alguns documentos históricos, eles teriam surgido há cerca de 5.000 anos antes de Cristo nas regiões da Mesopotâmia e Egito. Sem mais delongas, nosso assunto hoje são os jogos de tabuleiro, os famosos board games. Hoje aqui com a gente temos 3 entusiastas e colecionadores de jogos de tabuleiro. Nosso amigo Eduardo Sotili. Oi. Diretamente de Dubai, Bruno Fetter. Oi. E também com a gente hoje, ele que além de entusiasta, já criou um jogo de mesa, Jonathan Sandy. Alô. Então acho que para começar o assunto, Jonathan, que história é essa de designer de board games, cara? Cara, na verdade tudo começou na minha faculdade. Eu agora, há 15 dias atrás, eu posso dizer que eu sou formado em design. Então o meu TCC, ele foi um jogo de tabuleiro, né? Essa história do jogo de tabuleiro começou uns 2 anos atrás. A minha faculdade começou há 7 anos atrás. Então, quando eu cheguei no TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, eu realmente não sabia o que fazer ainda e eu vi a oportunidade de criar uma coisa que eu gostasse, de um trabalho que digamos que é um pouco maçante, que é o último trabalho da faculdade, e acabei encaminhando para esse meio, resumidamente, né? Sim, sim. Vamos pegar um conceito, então, para quem está escutando a gente e talvez não conheça, não tenha contato. O que é um board game? O que é um jogo de tabuleiro? O que faz um jogo ser um jogo de tabuleiro? Quais são os elementos que ele precisa ter para ser considerado? Como caracterizar um jogo de tabuleiro? Cara, é bem difícil de categorizar hoje, porque a galera fala muito em board game, jogo de tabuleiro, mas tem muitos jogos que são categorizados como board game que são card games, né? Tu joga só com cartas, ou tu joga só com elementos, né? Com pequenas peças. Às vezes não precisa ter o board game propriamente dito, que a gente chama de tabuleiro, é porque tem o tabuleiro. Não necessariamente o jogo tem que ter o tabuleiro, né? Sim. Então hoje essa gama de jogo de tabuleiro, ela tá muito além do tabuleiro, né? Diversificou um pouco exatamente. o conceito. Exatamente. Certo. Sotili, a gente sabe que existem diferentes mecânicas, né? Explica um pouco pra gente o que são essas diferentes mecânicas que existem nos jogos de tabuleiro. Não só o Sotili, mas o Bruno, o Jonathan também explicar pra gente o que são essas mecânicas. Que depende muito do jogo, né? Tem um jogo que é questão de coleta de recursos, compra e venda de itens, que pode ser vaca, né? No caso, Que vocês conhecem a bem. gente conhece bem. Usinas, né? É que nem o Jonathan falou, é tudo nessa área é tudo muito complicado de tu conseguir definir isso é um jogo, isso é uma mecânica, sabe? É muito amplo isso aí, então é bem complicado de se dizer. Eu acho que a mecânica ela está relacionada mais com o jeito de se jogar, né? Se a gente for fazer um paralelo com um jogo que todo mundo conhece, jogar xadrez, por exemplo. A mecânica do jogo de xadrez é o jeito que tu movimenta as peças, é o jeito que tu joga. Então, quer dizer, isso pode ser estendido para qualquer jogo de tabuleiro. As mecânicas é o jeito de jogar que também tá bem relacionado com as regras do jogo e com o que tu faz no jogo, com o objetivo do jogo. Bem dizer, a mecânica é propriamente o motor do jogo. É o que faz ele rodar, né? Acho que a mecânica ela não tem obrigatoriamente a ligação com o tema, que foi mais o que a gente falou até agora. A mecânica é o que faz o jogo acontecer. São as coisas, as ações que tu realiza e que o jogo realiza contigo, porque essa troca acontece, não necessariamente atrelado ao tema. Então é mais o que faz ele funcionar e rodar. Eu vou trazer um dado que eu peguei aqui, que em 2018 mais de 5.000 board games foram lançados no mundo todo. Então vocês imaginem a quantidade de temas e mecânicas que existem para fazer 5.000 jogos em um ano só. Então, já que tu falou em 5.000 games lançados agora, já pra gente ter uma ideia, deve ter sido muito mais, né, ao longo do tempo. Alguém que sabe a história é o Diego, né? Poderia para nós explicar para nós? Na verdade, eu tava dando uma pesquisada. A história na verdade, não só do board game, ela se confunde muito com a história do começo da humanidade, porque os primeiros registros de jogos vêm do Egito Antigo, em 3.000 anos antes de Cristo, que o Matheus até fez a confusão, que são 5.000 anos, são 3.000 anos antes de Cristo. 3.000? São 3.000 anos antes de Cristo. E mais 2 agora, né? Que se acha o registro de um jogo chamado Sené, que eu vou dar uma explicação bem chula, mas é legal, que ele era um tabuleiro de uns 3x14, 3x15, parece aquelas barras de chocolate pra derreter, fazer cobertura.
E na, Barra garoto. e na 27ª casa havia a figura de um rio entalhada. E se denotou que essa entalhação foi feita 700 anos depois de que se descobriu que esse jogo era jogado, ou seja, por 700 anos esse jogo foi jogado. Essa entalhação denotava o rio que eles acreditavam que todo ser humano cruzava no pós-vida. E eles, através de mais análise de outros boards que eles achavam desse jogo, eles viram que duas pessoas jogando esse jogo, eles tentavam meio que chegar a uma conexão com o que eles acreditavam ser a Duat, que era um outro plano que eles acreditavam de vida. Ou seja, o board game o princípio, esse primeiro Senet, ele foi como se fosse um jogo quase que transcendente. E também tem muito do que... Só que um jogo que se popularizou no Egito Antigo e até foi exportado, que se achou o mesmo jogo na Mesopotâmia, porque nessa época das civilizações antigas, os povos eles tinham muito comércio, que foi daí que a civilização começa a se expandir. Se achou um jogo com mecânica de pinos, isso, de colocar os pinos, que é Hounds and Shackles, que eles chamam, que é cães e chacais. A partir daí começa, que nem tem relatos de jogos na Inglaterra, de peças de vidro, peças cônicas de vidro que acreditava ser de jogos de tabuleiro escavadas. Então, fazendo uma análise assim do que o board game ele apresenta pra nós, pra humanidade, ele é parte do nosso cotidiano há muito tempo. Desde que o homem se entende por homem, ele se diverte. E desde o começo da nossa humanidade, já o board game, o jogo de tabuleiro, ele tá presente por nós. Ele só evoluiu e chegou no ponto que ele chegou hoje. Só somando com as informações que o Diego deu, na Mesopotâmia, com a divisão dos 4 povos, teve um outro jogo que veio, acredito, um pouco depois, isso nos meus estudos do TCC. Um dos jogos achados na Mesopotâmia foi o que deu origem ao jogo... A Trilha. Foi o jogo que deu origem à Trilha, o jogo da Trilha. Aquele que tem do outro lado do xadrez. O xadrez do dama. Né? O mais famoso. Que eu não sei como se joga. Eu também não. Na verdade, uma vez eu aprendi, mas faz tanto tempo que... eu não sei. E uma coisa que dá origem dos jogos de tabuleiro do Egito... Acho mais ou menos o que eu tinha compreendido também. Na verdade, mais ou menos não, é bem isso. Mas sobre jogos, eu li um livro que foi basicamente o que deu uma base sólida pro meu TCC no quesito teoria. Foi o Homo Ludens, que é do Huizinga, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E ele explica que é muito difícil a gente definir uma coisa como jogo, ou a gente conseguir dividir, classificar, digamos assim, os jogos. Porque se a gente levar bem em consideração, até uma escola a gente pode categorizar como um jogo. Tu vai passando de fase, chega no fim, tu tem uma condecoração lá. Então, essa origem do jogo, ela tá atrelada, cara, muito antes da cultura humana, de sociedade. Os próprios animais, eles pegar ali 2 cachorros, por exemplo, eles brincam de briga, mas nada mais é do que um aprimoramento do que eles vão viver depois. Então, essa coisa da brincadeira... Ela não é uma coisa nossa, da cultura, vamos brincar, vamos jogar uma coisa. Ela é um ensinamento, ela é um educador. É uma base educativa para uma coisa que pode vir depois. Por exemplo, dos cachorros, sei lá, uma luta por território. Claro, hoje, digamos que na sociedade antiga deles, né, vamos dizer assim, vão brigar por alguma coisa. Então, se a gente pegar 2 filhotes de leões do mesmo casal ali... Eles vão brincar de luta, vão brincar de se morder pra daqui a pouco, quando eles forem pra vida adulta deles, eles já... Aproveitando o gancho, já que tá falando em jogo e ensinamento pra vida, pegar os jogos clássicos, que a maioria do pessoal jogou já, eles sempre tem algum fundo de uma mensagem. Por exemplo, pega o jogo da vida, que eu joguei muito quando era piá. Cara, ele traça toda a tua vida, assim, tu vai casar, vai te formar, vai casar, vai ter profissão, daí tem os perrengues da vida, as coisas. O próprio banco imobiliário, tu vai ganhando as coisas. Os jogos clássicos, eles são esses board games aqui que a gente tem no Brasil? Ou tem mais alguma coisa assim além? Na verdade, só antes de entrar no detalhe dos jogos clássicos, Jonathan, acredito que todo jogo eletrônico de tabuleiro, ele tem uma base educativa. Não de educação escola, mas de te ensinar alguma coisa. Não só uma o lição jogo da de vida, não só, sei lá, o medalha de honra, ou sei lá... Enfim, todos os jogos eletrônicos, claro, não todos, né? Não sim, tô sim.
Mas generalizando, assim, os jogos que a gente conhece, todos eles têm alguma coisa a te ensinar. O Pac-Man, mais- por exemplo, te mostra que se tu comer um morango, um fantasma vai te matar. Cara, ele te ensina que é melhor correr, cara. Porque tem um cara atrás, velho. Desculpa, não consegui. Mas ele tem uma... Tipo assim, ele vai te ensinar uma trajetória. Putz, você tem que pensar aqui pra... Né? Claro, Então, claro. se tu Coisa pegar mais uma motora, base né? mais, sei lá, psicológica, todos os jogos têm a te ensinar alguma coisa. Sim. Assim como todas as pessoas têm alguma coisa pra te ensinar. Do meu ponto de vista, né? Sim. E voltando aos jogos clássicos, cara, eu acho que aqui o nosso mercado brasileiro, ele é bem limitado. Tipo assim, tu entra numa loja de criança, tu vai sempre ver os mesmos jogos. Banco Uma loja de Imobiliário, infantil, Detetive. Banco Imobiliário, Detetive, War, Jogo da Vida, agora tem o Quest. Tem vários jogos, né, que já são, tipo, já estão enraizados, assim. Vou comprar um brinquedo pro meu filho lá que tem 12, 13, 14 anos, ele já não gosta mais de ganhar Hot Wheels, vou dar um joguinho de tabuleiro pra experimentar. E aí ele vai, sei lá, quem vai comprar sabe que é esses jogos que existem, entre aspas, né? Uma dúvida agora, Peter, tu que é do estrangeiro. Lá em Dubai, como é que é os jogos? Existe esse jogo de tabuleiro lá, os board games? Eu acho que, como o Jonathan estava falando, essa cultura do board game, ela é uma cultura muito antiga, mas eu acho que o desenvolvimento nesses últimos anos acabou sendo muito maior. Então, você falou, Matheus, antes da quantidade de jogos que foram lançados só no último ano. Então, quer dizer, existe um mercado para isso. E Dubai, estando muito próximo à Europa, é um mercado que está se expandindo muito. Então, quer dizer, existem vários diferentes cafés de jogos, lugar que tu vai, tu descobre um jogo novo, tu testa, eles já te vendem. Então, quer dizer, tem um aspecto todo social nisso, mas tem uma cultura que está crescendo ao longo dos anos. E eu acho que mesmo aqui no Brasil, como o Jonathan falou, tem esses jogos clássicos, mas isso só tende a expandir, né? Mais jogos sendo adicionados, diferentes mecânicas, e é algo que só tende a crescer. Digamos que os jogos clássicos que tu vende em loja de brinquedo é uma porta de entrada pro futuro o cara se interessar mais, né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode esconder essa informação aqui, que o jogo de tabuleiro, ele é uma coisa que está dentro de um universo que se chama universo geek. Então, Sim. universo nerd, né? Então, não dá pra dizer que é qualquer um que conhece outros jogos, porque é a galera que procura um entretenimento mais saudosista, assim, vamos dizer, né? Que já gosta desse tema de RPG, de ler livro, de ver alguns filmes mais, né? Não é todo mundo que tem essa porta de entrada, né? Então daqui a pouco tu tá procurando um refúgio pra te jogar com os teus amigos e tu acaba descobrindo isso. Que foi o jeito que eu acabei descobrindo jogos de tabuleiro também. Então acho que com tudo isso que foi falado, dá pra voltar um pouquinho e dizer que board game é qualquer jogo que tu encontra um amigo pra jogar. Então, indiferente se é carta, miniatura, se tem tabuleiro ou não. Desde que seja analógico? Não. Não necessariamente? Talvez não. Né? Por exemplo, Mansion of Madness é um jogo que tem tabuleiro, mas ele tem a parte digital. Mas tu joga solo, pode jogar solo também. Pode jogar solo também, em Então, alguns casos. nem sempre tu precisa achar um amigo. Entende? É por isso que é complicado. E outra coisa que eu queria falar, que é essa questão da expansão de jogos aí, ela é muito interessante e a gente tem muito a agradecer ao nosso amigo Jonathan, que é um viciado contumaz em compra de jogos. Se ele fosse viciado em qualquer outra droga, talvez fosse menos danoso pra ele. Menos custoso. Com certeza gastava menos dinheiro. E não só pra ele, porque nessa ele carregou eu e outras pessoas. Então, muito obrigado, Jonathan. De nada, Eu tamo quero aí pra entrar isso. Quero entrar um pouco no pessoal. Quero pedir pra vocês quais foram os jogos que vocês começaram a jogar. Por exemplo, eu lembro que na infância eu jogava muito, o Diego e o Jonathan são meus primos, pra quem não sabe, e a gente jogava muito Banco Imobiliário. Era noites a fio jogando, amanhecia, a gente tava jogando Banco Imobiliário, e ali foi um começo pra mim, e eu acredito que pra eles também. Eu queria saber de vocês todos, começando pelo Pedro aqui, vamos fazer em ordem. Qual que foi o board game, se tu jogava alguma coisa, ou se tu só brincava de boneca, Pedro, quando era pequeno? Além da brincadeira de boneca e casinha, tinha o jogo da vida. Lá em casa a gente comprou o jogo da vida. E também era ferrenho, assim, cara. Juntava a galera, meus primos pra jogar. E eu lembro que teve vezes assim, cara, eu era um piazinho bem difícil quando eu era pequeno. Então eu não gostava de perder, né, cara. Aí eu comecei a perder o troço, o jogo da vida. Daí começava lá, volte não sei quantas casas, pague não sei quanto, falia não sei o que. Cara, eu fiquei brabo. Chutei todas as cadeiras, fiquei e fui sentar longe lá do jogo lá. Essa é uma das lembranças que eu mais tenho assim, de board game, cara. É esse aí, Banco Imobiliário também eu joguei alguma coisa. Que lembrança boa, Pedro. E xadrez, cara, é board game, né? Xadrez, eu aprendi a jogar xadrez também.
Bruno, No meu caso, quando eu era criança, eu jogava muito War, jogava muito Detetive, mas pra mim isso veio em fases, porque eu quando era criança eu joguei muito esses board games clássicos, como a gente já falou, e aí parei. Aí eu fiquei só no videogame, e foi o que o Jonathan falou antes, board games são parte desse universo geek que também tá conectado com outras coisas, uma delas é videogame. Eu joguei muito videogame, e aí há uns 2 anos atrás eu voltei. Voltei através de um amigo meu que a gente jogava videogame juntos. Ele, quem sabe a gente não começa a jogar uns board games também. lá em Dubai? Lá em Dubai. Aí a gente jogava muito videogame, aí começou. Aí foi só morro abaixo depois disso. Aí começamos jogando esses jogos mais party games, Avalon, Saboteur, não sei se vocês conhecem aqui. Que aí tu começa a ter o contato de novo, e aí depois jogos mais complexos, estratégia, e aí foi. Sotile. Bom, lá em casa a gente começou com um Detetive, né? Clássico. Que é clássico. E um jogo que talvez vocês conheçam, ou talvez não, que a gente jogava muito, era o Escadas e Serpentes ou Escadas e Tobogãs. Que eram 100 casas e tu ia subindo, aí tu chegava numa casa exata, tu tinha uma escada que te jogava lá pra cima, se tu caísse errado, tu escorregava, tu ia pro tobogã lá pro começo da fase de volta. Eu nem sabe? sabia que tinha no Brasil esse jogo, pensei que era uma coisa mais americana, assim. Não, a gente jogava isso aí e, cara, eu acho que é isso. E daí, depois da fase adulta, assim, quando todo mundo joga Uno, mas Sim, sim. eu acho que o jogo pesado... Acho não, né? Porque eu tenho que saber disso, né? O jogo pesado, primeiro, assim, de board game mesmo, que eu comprei nesses últimos tempos, foi o Mansion of Madness, que me largou de novo dentro desse... Inclusive desse a gente mundo aí. jogou 2 dias atrás. Diego, quais são os teus jogos de infância? Cara, assim, agora parando pra pensar, enquanto vocês falavam, eu me lembrei e que é legal como isso mexe na nossa memória afetiva. Porque isso nos traz uma lembrança, né? E eu me lembrei do jogo da vida, de quando era piá, e um pouco depois de um jogo que até hoje pode ser que eu não saiba jogar, mas é simplesmente o jogo mais legal, Scotland Yard. Scotland Yard, que é um detetive um passo acima. E óbvio, o War, Banco Imobiliário. Jonathan, Só pra falar dos jogos clássicos, eu posso contar minha historinha já. por favor. Cara, eu também, assim como acho que todo mundo, jogava Banco Imobiliário, Detetive, War, que era o que a gente conhecia e sabia que Disponível na época. que né? tinha disponível, né? Quer dizer, as outras coisas estavam disponíveis também, a gente que não sabia onde procurar, né? Bem dizer. E aí, chegou um tempo que todo mundo, depois ali de adolescente e tal, todo mundo jogava videogame e tal. E eu tive videogame, mas há muito tempo atrás. E eu disse que eu ia comprar um Play 4 pra, né, misturar a casta de jogadores que eu tinha, que eram meus amigos. Jogar GTA Online. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar um Play 4. E eu falei, cara, eu vou comprar um joguinho de tabuleiro, porque quando eu trabalhava em um lugar que tinha um amigo meu que tinha muitos jogos. E a gente tinha uma flexibilidade horária, então ele levava às vezes uns joguinhos pequenos, curtos, os party games que o Fetter comentou. Então a gente jogava no intervalo ali, eu achava o máximo aquilo. Isso uns 2 anos, bem mais, antes de comprar o meu primeiro jogo. E eu lembrava daquele jogo que ele levava, que era o Coup. Não vou pronunciar aqui em francês, porque pode ser mal interpretado. A gente coloca um bip. É co-up, né? Se falar do bom e velho brasileiro, mas é o cu em francês, né? Então é um party game e foi o primeiro jogo que eu comprei junto com a Ilha Proibida. E aí, cara, quando eu vi que eu conseguia juntar meus amigos que jogavam Play, que não jogavam e tal, que eu conseguia juntar uma galera que eu gostava e tinha toda essa socialização, cara, aí foi... E eu gostava de jogar, inclusive, principalmente por isso, aí foi morro abaixo. Aí eu não consigo mais parar de comprar jogo. Jonathan e jogar comentou jogo. que na época ele não tinha dinheiro pra comprar o Play. Hoje o cara já tá ganhando bem, graças a Deus, senão ia começar a sumir bujão Não, de hoje, gás das casas. se eu somar todos os jogos que eu tenho, acho que dá pra comprar uns 6 PlayStation 4 hoje. Sotile, E só pra título de curiosidade, Coup em tradução livre é eu vou te mentir e vou te ferrar no fim do jogo. Fetter, tu que morou na França, o que é Coupe? Corte? É golpe. 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 Não vamos entrar em política. Não vamos Tá vindo de Dubai pra fazer proselitismo. É golpe! Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre a faixa etária dos jogadores, porque se a gente pegar, que nem a gente tava comentando, os jogos clássicos pra criança, mas ao mesmo tempo que nem o Jonathan comentou que é um mundo geek, que já são o pessoal já com uma idade bem mais avançada. Qual que é a faixa etária dos amigos de vocês que jogam?
mais ou menos assim? Porque não é criança, né? Cara, Porque eu não, acho não é um que- jogo pra criança. Ele é um jogo pra... Na verdade, acho que antes de responder essa pergunta, acho muito importante a gente dizer que, cara, pro board game a gente tem que ter um mentor. Que bota ele na mesa pra nós e vai falar, ó, é assim que joga, assim, assim, assim. Se tu apresenta um jogo pra criança e tu explica pra ela que ela não tem que ler, não se torna aquela coisa talvez maçante pra ela, cara, o nosso mercado seria muito maior. Então essa coisa do YouTube, de ter tutoriais e tal, talvez isso esteja ajudando no crescimento do jogo. Mas eu acho que antes da gente falar da faixa etária é bom falar isso. Tem que ter alguém para apresentar esse mundo para nós. Sim. Não só por questão etária, mas por questão de abertura desse mercado. Mas agora voltando pra faixa etária, cara, eu acho que se tu apresentar um party game, um jogo leve hoje pra criança, bem provável que ela vai juntar os amiguinhos depois do colégio e vá pra casa jogar. É um escape, assim, talvez, do mundo virtual. Mas o pessoal que eu jogo é a faixa etária parecida com a minha, assim, né? Entre 20 e 30 anos, né? Por aí. Mas eu já cheguei a jogar até jogos com a minha mãe, que tem seus 60. Então são jogos que talvez um pouco mais... Não tem aquele peso da estratégia, mas também não são tão bobinhos, assim, como os pares, né? Sim. Então acho que, cara, não existe faixa etária pra jogar. Tem uma faixa etária que seja, talvez, seja mais atraída pra isso. Mas qualquer pessoa pode jogar o board game. Eu vou dar uma dica de um jogo pra iniciar crianças, que é bem tranquilo de se jogar. É um card game. Talvez o Fetter conheça por outro nome. Mas aqui no Brasil o nome dele é Patuscada. É um jogo bem tranquilo de se jogar. Nossa, E pra quem mora fora, é o Cards Against Humanity. É um Ótimo bom pra jogo criança. pra colocar pra criança. Não, antes- Quem tá ouvindo aí vai adorar. Então procura na internet, joguinho barato, 100, 120 pila. Né? É uma boa iniciação na questão de card games. Eu não dou essa dica, tá, Jonathan? Eu sou contra essa dica. Quem deu a dica sou eu, Matheus Bump. Filha da mãe. Bom, sobre uma dúvida sobre custo, né? Foi comentado que é um custo alto, é um valor interessante de ser desembolsado. Ideia, assim, mais ou menos, o pessoal ter quanto que custa um board game básico, legal pra jogar e se divertir, assim. Eu acho que depende muito do tamanho do jogo e da complexidade do jogo. Tu pode encontrar coisa a partir de 50, 100 reais, mas falando por experiência, eu já gastei $200 no board game. Então, quer dizer, tem todas as faixas. Pra tu começar, tu vai começar em alguma coisa mais lúdica, alguma coisa menorzinha, alguma coisa que talvez não te exija muito da explicação. Então, acho que tu tá nessa faixa aí. Eu vou dar agora uma dica séria, tá? É uma dica que é lógica, mas é bom saber. Não compre teus jogos na tua cidade. Nunca. Compra na internet. Essa é a dica. Por quê? Eu comprei o Mansion of Madness, o primeiro jogo que eu comprei, eu paguei 600 e tantos reais. É um assalto. Tu vai encontrar na internet por 400. Continua um assalto, mas não é presencial, então fica menos feio. O melhor que tu pode fazer é esperar um amigo comprar e pegar emprestado. É verdade. Essa aí é o melhor. Siga a dica tu do não gasta Matheus nada. aí, ele sabe do que ele tá falando. Eu ia dar essa dica aí, né? Mas antes, o jogo base, 500 reais mais ou menos, né? Do Mansion of Madness. E pra quem tem uma namorada interessante, 2, 3 expansões aí, dá mais 700 reais em expansão. Então eu tenho um jogo aí de uns 1.400 reais em cada, bem bom de se jogar. E que nem, só complementando a dica que tu deu, espera teu amigo comprar, manda ele a merda e fica com o jogo. Eu quero só trazer uma pontuação aqui. Um censo de 2018 revelou que 57% dos jogadores consideram o preço elevado o impeditivo para um maior consumo no segmento de board games. E 67% dos entrevistados dizem gastar mais de 100 reais por mês com board games. Jonathan, Eu o não. que tu acha de ser censo aqui? Se minha Mentira. namorada não tivesse aqui, eu diria a verdade, mas não gasto isso. Não gasta. Ela tá dormindo, cara. Ela tá dormindo. A minha esposa não tá aqui, então eu digo. Eu digo, Vai mais. vai mais, né? Vai mais. Cara, acho que vai sim. Se tu dividir aí por mês, gasta bem mais. Não, remetente aos custos, tem uma ferramenta além do... Claro, a gente pode comprar entre si aqui, né, jogos, mas tem um fórum, não é bem um fórum, é uma comunidade, digamos, que é a Ludopedia. É como se fosse o Board Game Geek, que é mundial, né? Ele é um site de entusiastas, Brasileiro. amantes... Não, o Board Game Geek é americano, eu acho. Não, mas o enfim, ele é Ludopedia internacional, ele é maior. E o Ludopedia, sim, é nacional. Então lá tem a galera que vende jogo usado, tem lojas que vendem lá, tem gente que faz leilão de jogos.
Então daqui a pouco, sei lá, é um cara que tá meio desesperado pra vender, ele põe um preço baixo, mas não é um jogo que todo mundo tá procurando, tu consegue ele por um preço mais acessível. A dica que eu dou pra quem tá começando é não comprem jogos caros, porque às vezes os jogos caros eles são muito complexos, tem muitas peças, então tu vai acabar gastando muito dinheiro e vai acabar se frustrando. Então compra jogos baratos, que tem jogos excelentes de preços mais acessíveis e que tu consegue se divertir com certeza. Vamos supor que o cara não tem dinheiro e ele quer conhecer esse mundo. Qual seria uma alternativa para ele hoje em dia? Hoje em dia eu acho que tem muitas opções na internet disponíveis para isso, que são chamados jogos print and play, que são acessíveis a todo mundo e é um jogo que na verdade todos os componentes que você precisa para o jogo, eles são ou no seu telefone, no aplicativo, tu pode usar diretamente online ou você imprime. Então, quer dizer, tem toda uma comunidade hoje em dia que é voltada para certos jogos que você não precisa fazer uma compra física. Você pode usar recursos disponíveis por outros jogadores, de repente, que nem o jogo dos criadores de board games, ou mesmo algumas empresas que disponibilizam como seria um código-fonte dos jogos dele, para você imprimir e jogar. Isso tu diz numa impressora normal, imprimir no papel. Normal, mas eu fiquei sabendo que lá em Dubai tu fez uma coisa um pouco mais sofisticada, né, Petra? Conta pra nós aí. Lá em Dubai eu tive, depois de ponderar por muito tempo, e ficar perdido, onde é que eu coloco essa peça, como é que eu guardo, e de ter uma gaveta só pra Ziploc lá, pra guardar a peça e guardar componente, eu investi numa impressora 3D. Eu contei uma história pra minha esposa, que era pra coisa da casa, era mais projetos, mas não, eu comprei pra imprimir coisas de jogos de tabuleiro. E foi um investimento bom, foi um investimento interessante, porque hoje em dia, impressoras 3D, elas são mais acessíveis do que era 5, 10 anos atrás. Tem impressoras 3D que saem mais baratos do que certos jogos, inclusive. O material de impressão é um material barato, mas aí tem o trade-off. Tu paga pouco numa impressora, mas então o que tu precisa investir de tempo em calibração, aprender, mexer, teste, é muito mais. Então ele acabou pra mim virando um hobby por ele mesmo. Ela vem desmontada. Ela vem desmontada, vem da China. Então tu monta ela, calibra ela, baixa software, começa a mexer no software. Então quer dizer, tomou muito tempo só pra começar a aprender, e aí depois pra imprimir também é uma coisa que leva um certo tempo. A vantagem é que impressoras 3D pra board games, hoje em dia tu não precisa mais desenvolver nada com relação a peças. Tem tudo disponível na internet. Qualquer jogo que tu quiser, qualquer componente para jogo, qualquer insert, qualquer coisa que já foi pensado, ou pelo menos 90% do que tu quer fazer, tu só baixa e manda direto para a impressora. Já que a gente falou do digital e do analógico, tem uma informação que a Kickstarter, que é uma plataforma de financiamento, como se fosse uma vaquinha, acredito, divulgou que a arrecadação para a criação de jogos de mesa foi de mais de 35 milhões de dólares em 2018, ultrapassando as campanhas de arrecadação para jogos digitais, que arrecadaram 15,8 milhões de dólares. Então a gente começa a ver, talvez uma coisa muito interessante, que até o Jonathan comentou, que muitos dos amigos deles que jogavam PlayStation 4, hoje quase que abandonaram ou totalmente abandonaram os jogos. Eu sou o caso de a gente tinha um grupo, eu, o Sotile, aí mais o Diego e uns amigos nossos, a gente jogava muito Play 4 junto, GTA, a gente ficava horas jogando e simplesmente a gurizada começou a... Pelo menos eu larguei completamente, o Diego, eu acho que nem liga mais o Play, e realmente a gente se junta pra essa compartilhamento de uma experiência mais física, né? Isso aí, eu me mudei há 8 meses, né? Tô morando sozinho agora. Nesses 8 meses eu liguei o PlayStation acho que 2 vezes, quando amigos foram lá em casa. E agora, ultimamente, eu tenho ligado mais, mas muito por causa do board game, que é pra encontrar 2, 3 amigos e jogar um jogo em específico junto, que é o Diablo, que é RPG e tal, que também remete um pouco a board game, então, mas é só por isso, senão o meu Play tava lá só pegando pó. E eu acho que hoje em dia é muito interessante também, porque tem um certo paralelo entre videogames, seja no computador, no Play, e board games, né? Tem muitos jogos que começaram como board games e hoje em dia eles já estão digitalizados, e tem certos jogos também que começaram como jogos digitais e foram traduzidos para o board game, né? Então, quer dizer, é uma experiência que parece que tá ficando mais e mais... tem uma conexão muito maior entre os dois, né? E acho que o público-alvo também tende a ser o mesmo. Uma das coisas que
que acontece muito, que nem eu larguei o Play 4 quando eu jogava, justamente a experiência em si era muito legal, mas o virtual nunca vai chegar aos pés do que é o real. Inclusive, uma das maiores críticas que existia nessa época do Play 4, que existe hoje, o PlayStation 4 e 5 e todos que vai vir, é que os jogos são cada vez mais individual. É o jogo individual, e o que difere daquela época, pelo menos na minha geração, aí na casa de seus 23, 24 anos, que pegava e no auge da sua infância jogava o Play ali com o primo, mesmo que ele tirasse o controle. Salve, né, Matheus? Um abraço. Jogava com o primo aquele jogo de futebol, jogava o jogo de luta, que tinha aquela experiência que tu tava ali. Hoje se perdeu muito disso graças à experiência que tu pode chegar num jogo, as infinitas possibilidades de gráfico e de jogabilidade no Play 4, se perdeu. Só que junto, tu se perde a realidade, tu vai mais no virtual. Só que essa experiência nunca vai chegar aos pés da real. Pegando um gancho do que tu falou da Kickstarter ali, Aham. tem algumas coisas que eu acho que contribuem para esses dados estarem cada vez maiores. Uma é que quando tu compra um jogo Kickstarter, que é uma campanha para um jogo ser lançado, então ele não existe. Então tu vai pagar esse jogo bem mais barato do que tu comprar ele na loja lá depois. Então tu vai apoiar uma campanha de um jogo que não existe para tu ter esse jogo ser ele sair, o que está acontecendo é que todos estão saindo, porque muita gente apoia. Então tu vai pagar esse jogo muito mais barato do que se tu fosse comprar ele depois. Então tu acaba apoiando essa campanha, tu paga mais barato e tu vai ter o jogo depois. E é um Kickstarter, tu pode vender por muito mais caro ali depois. Porque ele é tipo um negócio meio de colecionador. E outra coisa que eu acho que também contribui é que essa comunidade, como a gente já falou, ela é bem unida. Então ela acaba acreditando nesses projetos. Então se um projeto é bem vendido com o seu tema, com a sua mecânica, a galera abraça a causa, compra e deu. Né? Ainda mais por ele ter um preço mais acessível. Aconteceu esse ano passado, no caso, 2019, de ter uma vaquinha na plataforma da Catarse. Aconteceu de ter uma brasileira aqui numa plataforma brasileira que é a Catarse, e de um jogo que a Conclave quer trazer pra cá, que é o... não vou lembrar o nome. Mas enfim, ele vai ser lançado junto com a edição internacional pela Conclave aqui no Brasil, que a ideia mínima de arrecadação era 35 mil e eles arrecadaram mais de 100 mil reais para a campanha. Então, tipo, teve muita gente que comprou justamente por se tratar de um jogo que imagino que vai ser bem mais caro do que isso. Acho que a campanha para ter o jogo base era 250 reais. Pelas peças e pelos componentes, eu acredito que vai ser um jogo de, sei lá, 400, possivelmente. Acho muito válido, sabe, apoiar esse tipo de campanha, ainda mais por uma editora grande, que é a Conclave. Conclave ajuda nós aí. Manda um board game pra nós. Acho que esse cenário se repete no cenário nacional também, né? O Fetter até falou da questão dos jogos estarem saindo do digital e vindo pro real, né? Até dou uma dica. O Senhor dos Anéis, que saiu de um livro, foi pro cinema e voltou para um board game agora. Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média. É um jogo caro, não é barato, é 500 reais ali, tu vai encontrar na internet, Mercado Livre, mas é um RPG muito bom de se jogar. Tu joga ele com auxílio de um aplicativo de celular, só que ele é espetacular, cara. É um jogo espetacular de se jogar assim, cooperativo, e fica a dica, é muito bom. E aí se repete o que eu falei do universo geek, né? O Senhor dos Anéis é um livro super extra geek que tem não só esse jogo, mas muitos outros jogos com esse tema. Então acaba se apelando, né, pra esse tipo de... tipo, Senhor dos Anéis, sei lá, deve ter uns 10, bem mais de 10 jogos com esse tema. Star Wars tem muito jogo com o tema Star Wars. Então a gente vê que acaba trazendo, né... É bem isso que tu falou, Sotiri, desse tema de sai do livro, vai pro cinema, vem pro board game e assim vai. É a oportunidade do fã da série se introduzir na história. Parte da história. É que é bem... É que tá mudando tudo. Breaking Bad virou um jogo. Breaking Bad virou um jogo. E eu inseri um amigo meu nesse mundo, ele comprou o Senhor dos Anéis e tá no Breaking Bad agora. Então é um mundo bem interessante. Saiu o RPG do The Witcher também agora, que saiu
Era um livro, foi pros jogos o Witcher, eletrônicos, foi pra série da Netflix agora, e agora saiu o RPG também. Agora que vocês estão falando de jogos, a gente comentou antes... Agora só que nós estamos falando de jogos. Os 40 minutos... Sobre jogos, marcas de jogos, enfim, temas de jogos. Antes a gente comentou sobre a importância da iniciação, né? De ter um mentor. E eu queria saber a importância da escada dos jogos. Começar com um jogo mais... Com um mecanismo só, depois passar. Porque se o cara comprar um jogo, que nem a gente jogou esses tempos, o Power Grid, ele não vai gostar. Porque é muito complexo, é muito detalhe, é muitas mecânicas que acontecem ao mesmo tempo, que eu acho que isso aí ele vai acabar te afastando dos board games. Cara, pra mim, o jogo pra tu iniciar uma pessoa é o cooperativo. Porque ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então, tu vai largar um jogo mais pesado ali, alguém já vai, perdi, não quero mais jogar isso aí, sabe? Até porque é uma coisa que nem todo mundo sabe que existe, né? Quem conhece jogo de tabuleiro acha que é uma coisa competitiva, e existem os jogos cooperativos. Né? Então, alguns jogos cooperativos, Mansion of Madness, que no meio do jogo ele pode deixar de ser cooperativo, que tem as mecânicas deles que fica insano, etc. É muito interessante. Dead of Winter, com a expansão dele, acho que não sei se são uma ou duas, também é um jogo cooperativo, questão de zumbis de uma colônia, é muito legal de se jogar. Então, pra mim, a ideia inicial para tu largar alguém dentro de um jogo, nesse mundo aí, pra mim é cooperativo pra equalizar. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Eu acho que também é válido, eu tenho vários jogos cooperativos e funciona bem, mas uma outra porta de entrada, que pelo menos foi isso que aconteceu com o meu grupo, foi assim que eu introduzi board games de outras pessoas, são esses jogos mais party games, esses jogos que não são tão complexos, esses jogos que assim é fácil de explicar, é fácil de começar. Lobisomem, que nem tu falou, Patuscada, Exploding Kittens, tem esses jogos que eles são mais lúdicos, eles são fáceis de explicar e fica uma interação maior entre os jogadores. Aí então, tu tá em casa, tu tá com os amigos, vamos jogar, esse jogo é fácil. Então quer dizer, tu introduz pessoas nesse meio mais aberto, né? Uhum. Não tão complexo e que se resolve numa noite ou... E geralmente nos party games tu consegue integrar mais pessoas, né? São jogos que aceitam um maior número de jogadores. Geralmente os jogos de tabuleiro, eles têm um limite, né? Mínimo e máximo de jogadores. Então nos pares, geralmente tu consegue... Tem jogos para 10 jogadores, tipo o The Resistance, né? O próprio Coop, que a gente falou, para vários também. Agora a gente vai entrar num quadro que são algumas perguntas objetivas. Eu queria que cada um respondesse. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, curta e grossa. Jonathan, qual que é o teu jogo preferido? Great Western Trail. Sotile. Porra. Esse é bom. Dois, Mansion of Madness e o... Não, é um só, cara. Zoukin. Por favor. Não, Mansion of Madness. Mas Zoukin é do caralho. Zoukin é muito bom. Não, Mansion of Madness. Mansion. Fetter. Gloomhaven. Segunda pergunta. Uma dica de jogo para vocês jogarem com os amigos. Qualquer um. Todos são bons. Na Depende verdade, do que esse amigo depende dele dos é. amigos. Na verdade, assim, é que a outra pergunta vocês vão entender por que com os amigos. Pra jogar com os amigos e não sair na porrada, de preferência. Um co-opzinho. Tem que ser, sei co-op. lá, Pandemic. Pandemic, Sotile. Mansion of Madness. Fetter. Mage Knight. Uma dica de jogo pra sair na porrada com os amigos. Jonathan. Cara, aí tem vários. Acho que Coop e The Resistance são The os que eu... Resistance, Sotile. Mansion of Madness. Se perder, sim. Não, pra sair na porrada... Qual que tu falou? Coop e The Resistance. The Resistance é do caramba pra se matar, cara. Dica pra você que tá com problema com a namorada e com a sogra, compra The Resistance. Sério, tiro e queda. Fetter. Power Grid. Piada interna. Não, peraí. Um jogo pra sair na porrada? Claro. Qualquer um que o Matheus fique no celular. Pronto. Pô, isso aí é bullying, cara. Mas sempre bota no Qualquer celular. um que o Jonathan não ganhe. Não, depois eu vou te explicar. Eu falei pro Matheus que eu tinha que falar contigo porque eu não tava bravo com ninguém aquele dia. Eu tava com sono. Só parecia. Vocês imaginem como é que é a jogatina. Uma dica de jogo pra quem quer começar a se aventurar no mundo dos board games, Jonathan. Cara, essa é complicada. Eu vou dizer que os que eu comecei. Sim, vai lá. Que é o Coop, esse que a gente já cansou Sim, de falar. É um jogo de cartas esse. Isso, e o Ilha Proibida, que é um... Cara, é um
É um cooperativo muito leve, assim, muito leve. Ele é muito bom pra começar, mas depois que tu começar a ingressar mais, tu vai enjoar deles. Sotile, dica de um jogo pra quem quer começar a se aventurar no mundo dos board games. 2 jogos, um jogo bem caro, Mansion of Madness, que eu sempre vou falar desse jogo. Eu sempre vou falar desse jogo. Não interessa. Eles lançaram uma expansão nova agora. Fica a dica aí pra quem namora comigo aí. Não fala nada. Ô, Priscila. E Citadels. Cara, Citadels que é joguinho maravilhoso de se jogar. Bruno! Eu diria Saboteur, que é um jogo fácil, é um jogo que mistura elementos daqueles de personagens escondidos e é mais fácil de começar, é um jogo bem simples. E Lobisomem por uma Noite. É fácil também, envolve um pessoal e aí tu já começa a ter aquelas experiências mais distintas. Agora vamos para umas perguntas um pouquinho mais capciosas. Jonathan, tu se arrepende de ter comprado algum board game que tu disse assim, puta que pariu, não deveria ter gastado esse dinheiro? Eu só me arrependo de não ter comprado se eu não tinha dinheiro. Sotile, se falar Mansion of Madness, pode ir embora. Não tem como. O que eu me arrependo, Que tu gastou dinheiro e falou, puta merda. talvez, 2. Um que a gente não jogou direito ainda, que é Munchkin. Mas dizem que é do caramba, só que a gente não aprendeu ainda. E The Grizzled, que é o jogo mais filha da puta da história. Esse jogo é maldito. Que tu pode Meu jogar Deus. 15 vezes, tu vai perder as 15 vezes. Só que eu me arrependo porque a gente não conseguiu jogar direito, a gente não entendeu o troço. Mas as miniaturas são as coisas mais lindas da face da Terra. Fetter, Eu vou falar que o Jonathan vai ficar bravo comigo, mas eu acho que Star Wars X-Wing. Eu não sei Ele se eu vai não, te eu não- matar, eu não sei velho. se eu não joguei direito. Eu não sei, mas não rolou. Não teve aquela conexão. Não rolou. Não gostei. Agora, uma outra perguntinha aqui. Se tu pudesse criar um board game, Jonathan, se tu pudesse criar outro board game, inclusive, qual tema que tu gostaria que ele fosse... Nossa, essa pergunta é... Profunda, É né? certo que eu vou falar alguma coisa agora, mas talvez eu quisesse mudar. Porque já existe tanto tema, cara, e tanto tema pois é. bacana. Algum que tu sinta falta e que tu gostaria, eu faria um jogo assim. Ou eu gostaria que alguém fizesse. Eu vou isso. passar a pergunta e vou ficar pensando. Beleza, Sotile. Depois volta. Cara, é que tema, é que nem o Jonathan falou, é muito complicado, né? E vocês sabem, e quem tá ouvindo vai saber agora, eu sou apaixonado por jogo cooperativo. Porque eu odeio perder. Eu odeio perder. O Jonathan adora. Não é um problema pra mim jogar e perder. Não vou ficar bravo, mas eu odeio perder. Então qualquer jogo que tivesse uma temática mais cooperativa. E essa história essa linha do HP Lovecraft é um dos troços mais Lovecraft foda é do mundo. demais, cara. Então tu pega Mansion of Madness de novo, o Eldritch Horror, tu vai nessa linha aí, qualquer coisa que tu traga, o Cthulhu, traga qualquer porra desse submundo aí, vai ser do caramba. Fetter. Eu gosto mais de jogos que eles se estendem além daquela, vamos jogar, senta 2, 3 horas e fica. Então eu joguei muito Pandemic Legacy, agora estou no meio de uma campanha de Gloomhaven, então quer dizer, esses jogos têm essas interações mais longas, que a gente tem um dia da semana certo, a gente senta todo dia, vamos jogar, e se faltar dá porrada. Então quer dizer, jogos com esses temas que eles vão além daquela, vamos sentar e vamos jogar, mas que tu sei lá, passa de level, tu desenvolve, tu faz uma carreira, tu desenvolve teu personagem, tu adquire novas habilidades, então esse tipo de coisa pra mim é o que conta. É o que conta. O tema ele não é uma coisa primária. Agora eu vou fazer uma pergunta. Jonathan, tu quer? Não pensou em nada ainda? É que eu tô pensando em um tema novo, né? Tipo, um jogo que eu acho que não existe sobre tal tema que eu criaria. Cara, não sei. Bom, se durante as próximas perguntas tu lembrar de alguma Ok, coisa. eu vou falar, sei lá, sabe, do nada. Ou pega e faz e lança, ninguém fica sabendo. Ele divulgou. Surpresa. Cara, essa pergunta aqui ela é tão complicada quanto a outra. Que é o seguinte, o que tu não gosta nos board games e que tu gostaria de proibir? Seja ela, pode ser um jogo que tu não gosta, que tu proibiria, ou pode ser uma mecânica que tu acha que quando acontece no jogo, estraga o jogo. de O perder. Jonathan perdeu. Cara, mas por que vocês têm esse preconceito comigo, velho? Eu nunca fiz nada com Não é vocês. quando eu preconceito, perdi. é conhecimento da pessoa. Jonathan, o que tu não gosta no board game? Qual que é o elemento que te diz assim, ó, puta merda? Cara, eu não gosto de jogo que tu tem que... Fator sorte. Fator sorte é uma coisa que eu não... Ameritrash que eles chamam? Não tem o Ameritrash, não tem o fator sorte tão
tão forte. Mas Tipo tem um jogos... general, digamos assim. É, cara, o próprio banco imobiliário, velho. Tu depende da sorte de girar um dado pra cair no lugar que tu quer. Comprou Ipanema e Morumbi já era. É. Acabou. Não, é o Morumbi, Copa... Não, Copa sei lá, não acabou. lembro. Ipanema. A Leblon. Vixe, agora é o Reolon. É, O Reolon Santa Fé, tu ganhou o jogo. Sotile, Ninguém te o assalta que mais. tu proibiria, o que jogo que tu não gosta e que tu gostaria que fosse retirado das prateleiras? Cara, eu vi numa loja aqui em Caxias, qualquer coisa que traga youtuber na capa. Né? Qualquer Boa, coisa. E eu vi já alguns, e não são poucos. Sabe? Que não vai ter temática nenhuma, não vai ter história por trás, então... Passa a régua e fecha a conta. Cara, é isso aí. Pra mim é... Fetter. Eu concordo com o Jonathan, mas assim, eu vou ir até um passo mais além. A aleatoriedade em jogos de tabuleiro é uma coisa que pode ser que seja boa, pode ser que não seja. Pensa, por exemplo, a gente falou do banco imobiliário. O que acontece? Tu lança os dados e aí, dependendo do que acontecer no dado, é o teu resultado. Então, quer dizer, é uma aleatoriedade que não depende do que tu faz. Sim. Que tu não tem o controle sobre isso. Tem certos jogos que tem uma aleatoriedade, normalmente jogos de carta, por exemplo, que essa aleatoriedade, ela acontece depois. Então, quer dizer, tu tem as cartas à tua disposição, que são aleatórias, mas aí o que tu faz, as tuas ações, tu tem toda a informação antes. Então, quer dizer, tem um termo técnico, não vou lembrar, acho que é Input and Output Randomness, que te diz a aleatoriedade de início, pode ser, é uma mecânica boa, e aí tu toma as tuas decisões baseado nisso, mas se as tuas decisões já estão feitas, e aí essa tua aleatoriedade só vai te esculhambar, eu sou totalmente contra. o importante da aleatoriedade no board game é o que garante pra nós, jogadores, a rejogabilidade que a gente chama, né? Então, o banco imobiliário ele é sempre igual, isso eu tô trazendo jogos que todo mundo conhece. Sim, né? claro. Pra pauta, enfim. Tu sabe o mapa dele de cor, tu sabe que tu vai ter que jogar o dado pra andar e tal. Então, um jogo que tem essa aleatoriedade de, sei lá, de campo, de tabuleiro, de carta, enfim, de ações, ele vai te render uma rejogabilidade e tu vai demorar... Se chegar a enjoar, tu vai demorar muito mais pra acontecer. Por isso que eu continuo indicando o Mansion. O jogo é formado por várias peças de tabuleiro e tu vai encontrar dentro do aplicativo várias histórias. Próximo episódio aí do podcast Mansion of Madness, o nosso convidado. A expansão tem muita coisa pra ser falada. Quanto que tu ganhou pra falar do Mansion of Cara, Madness? Conta aqui pra eu nós. podia ganhar a próxima expansão, né? Que é a Bah, camisa da serpente. fica a dica. Pote de açaí. Fica a dica aí, ó. Jonathan. Só... Vai lá, por favor. Porque ele é um jogo que... Não, é sério. Porque ele traz esse negócio da sorte... Na hora de tu combater um monstro, uma entidade, alguma coisa, tem um negócio da sorte, né? Que é ruim em alguns jogos, mas nele não. Nele é interessante ter isso aí. Que nem o King of Sabe? New York. Sabe? Que é um jogo de Só jogos que, dados. só que eu acho que ele é um jogo muito completo por causa da rejogabilidade dele. Ah, por sim. tu ter várias histórias, vários níveis de dificuldade, vários tempos de história. A gente jogou um jogo que demorou 4 horas e pouco. Eu acho que é o board game que mais chega perto de um RPG, assim, digamos, né? É. Que tem essa mecânica de atributos e tu rola dado e tal. Talvez, dos que eu conheço, acho que é o mais perto. Né? Jonathan, agora eu te fazer uma pergunta. Tu já cogitou a hipótese de matar alguém durante um board game? Não. Não. Ah, esse ponto não. Não, Mentiroso esse ponto. do caramba. Um pouco sim. Chegou perto. Não. Aqui Não esse dia de E o hoje. ódio né? mortal. Não. E um ódio mortal no Um ódio mortal já aconteceu. Ok, então. Sotile? Já. Já. Porque tu olhando pra mim. Diego. Não, só tô olhando pra alguém. Esse ódio mortal envolve eu derrubar vinho no board game? Não. Não, sim, Calma que vai sim, chegar nessa senhor. pergunta, calma. Sim, ah, tá. Fetter, já chegou a cogitar a hipótese já de... Não. Ódio mortal, sim. Ódio mortal sim, mas matar... Matar não, mas uma amputação, uma quebrada de dedo, uma mão na goela, não? Agora, Mas- eu vou fazer uma pergunta pro Sotile e pro Jonathan, porque o Fetter já me confessou antes que lá eles têm uma cultura um pouco diferente pra jogar. Aqui a gente não joga com comida na mesa, não joga com bebida. E agora eu vou fazer uma pergunta primeiro pro Jonathan. Jonathan, o que tu preferiria? Pegar 3 jogos que tu mais gosta e doar eles? Ou permitir que teus amigos joguem enquanto comem Cheetos bola? Certamente eu doaria e de noite eu iria lá recolher eles. Sotile. Cara, Mas assim, ó, comendo Cheetos bola e jogando. hoje não é problema, né? Porque Não. hoje é tudo deslivado, então não é problema. Mas Tem as camisinhas nas cartas. se né? não tivesse sleeve nas cartas, eu doaria alguns jogos. Talvez eu mentisse que eles fossem meus favoritos, né?
Talvez isso só. Gurizada, eu quero agradecer vocês, a gente já estourou o tempo. Então, Jonathan, obrigado. Sotile, Fetter, obrigado de novo. E até a próxima, galera. Mansion of Madness. Valeu!